Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de modelagem, né? Estamos tratando do assunto de modelagem fenomenológica, né? O assunto propriamente dito. Falamos sobre sistemas mecânicos translacionais, rotacionais, sistemas eletromecânicos e hoje vamos falar um pouquinho sobre sistemas fluídicos, né? Para a gente encerrar essa segunda unidade, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Observar os sistemas e fazer a analogia de acordo com as variáveis generalizadas. Esperar o avião passar, né? Eu moro perto da base aérea e de vez em quando passa aqui uns aviãozinhos voando baixo, né? Dá tchau aí para os pilotos. Mas vamos embora. Sempre fazendo a alusão a variáveis, as ideias de variáveis generalizadas, certo? Então, eu vou colocar aqui na transparência para a gente tentar fazer as devidas equivalências, certo? Então, sistemas fluídicos, né? Eles envolvem fluxos de líquidos e gases, né? Na indústria é muito comum, né? Em processos químicos, você tem reservatórios, escoamento de fluidos. Aqui, nesse caso, no nosso curso, a nossa análise ela vai ser restrita aos casos que envolvem líquidos incompressíveis e escoando através de recipientes e tubulações com seção transversal constante. Você tem seção transversal que não é constante, que varia, você tem problemas aí de não linearidades, tá? Por isso que a gente não trata aqui. E exibem dois tipos de propriedades importantes que podem ser aproximadas por parâmetros concentrados, que são a resistência e a capacitância. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a capacitância fluídica. Então, ela basicamente descreve a capacidade de um fluido de armazenar energia, no caso, sob a forma de energia potencial. Então, se você considera um reservatório qualquer, com seção transversal constante, você supõe que ele está sendo alimentado com fluido a uma vazão Q, durante um intervalo de tempo pequeno, ΔQ, essa vazão ela pode ser considerada constante, de forma que o volume adicional, gerado por essa vazão, que a gente está chamando aqui de ΔV, que entrou nesse reservatório, ele é dado por isso aqui, ΔV é aproximadamente igual à vazão multiplicado por ΔT. Ou seja, esta razão aqui, ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, quando isso aqui é muito pequeno, a gente pode exprimir como se fosse a vazão deste reservatório. Então, variação de volume por variação de tempo, quando o tempo é pequeno, isso é a vazão. Em termos de derivada, a gente pode dizer claramente que a vazão que desse reservatório ela é a derivada do volume, o quanto este volume variou com o tempo. Ok? Então, na capacitância fluídica, a gente vai definir o seguinte, se a gente sabe que a variação de volume é aproximadamente igual ao produto da vazão por ΔT, ou seja, a relação ΔV, ΔT, quando ΔT tende a infinito, a gente sabe que a vazão é a derivada do volume. Se o recipiente ele tem seção transversal constante, e é o que a gente sempre, em todos os casos, a gente vai considerar aqui, e a área é conhecida, a gente vai chamar aqui de área A, então o volume do fluido ele vai ser, se a gente sabe que o volume é o produto da área multiplicado pela altura, então a derivada do volume vai ser igual à área que multiplica a derivada da altura da coluna de líquido. Ou seja, a gente pode dizer que a vazão, a vazão a gente já viu que é a derivada do volume, então a vazão vai ser igual a A, que é a parte constante do volume, que multiplica a derivada da altura.
Ok? Então essa relação é muito importante, porque em muitos casos a gente precisa modelar a altura da coluna de líquido, né, como uma saída do problema em relação a uma determinada entrada. Então essa relação aqui ela é muito importante por isso, porque ela nos dá uma relação da derivada da altura, o quanto a altura da coluna de líquido varia. Tá? Em relação às pressões, né, se eu tenho um determinado reservatório, eu tenho aqui duas pressões, uma pressão P1 e uma pressão P2, né? Então, em razão das pressões P1 e P2 que são exercidas neste reservatório, então eu vou ter também forças, né, agindo, atuando sobre o fluido, né? Então, como é que são essas forças? Eu vou ter uma força F1, né, que vai ser a área que multiplica P1, e uma força F2, que vai ser a área que multiplica P2. Né? Já que a seção transversal é constante, é a mesma área. Ok? Atua também no fluido uma força que a gente chama de força-peso. Né? Então, no mesmo sentido da força F1. Né? Então, se eu sei que ρ é a massa específica desse fluido, né, e eu sei que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, né, então eu vou substituir a massa aqui por quem? Vou substituir a massa pelo produto da massa específica pelo volume. Por quê? Porque eu quero relacionar tudo em termos de altura, H e área, certo? Então, volume eu sei que é a área vezes a altura. Então, eu consegui estabelecer uma relação do peso em relação à massa específica, a área da seção transversal, a altura da coluna e a gravidade. Tá? Então, como a massa líquida ela tem aceleração vertical nula, né, o somatório das forças deve ser o quê? Nulo. Né? Então, eu vou ter que a soma das forças F1 mais a ação da força peso vai ter que ser igual a F2, a força F2. Então, substituindo aqui, para eu ter uma relação em termos de pressão, então eu vou ter que P1, que multiplica A, que é exatamente o meu F1, mais a minha força peso, que a gente já escreveu aqui, em termos de área e de altura, vai ser igual a minha força F2, que vai ser P2 vezes A. Então, eu posso reorganizar isso aqui, né, isolando a altura da coluna de líquido, de forma que eu tenha isso aqui, H vai ser igual a 1 sobre ρ vezes G, que multiplica P2 menos P1, ok? Então, essa relação aqui a gente vai anotar e vamos observar algumas coisas bem interessantes, tá? Então, substituindo a expressão de P na expressão de H, né, já obtivemos aqui uma expressão em relação a H. Se eu substituo P aqui, né, eu vou obter, né, esta expressão aqui. Né? H é igual a 1 sobre ρ vezes G, que multiplica P2 menos P1. Isso aqui nós já vimos, certo? E eu sei, né, eu estabeleci esta relação aqui, né, que Q é igual a área que multiplica a derivada da altura. Tá certo? Que está perfeitamente expresso aqui. Então, se eu faço essa substituição, eu vou ter que Q vai ser igual a um certo C de F, que multiplica a derivada da pressão. Né? E este termo C de F é exatamente a relação A sobre ρ vezes G. Então, vamos tentar fazer uma analogia disso aqui com um sistema elétrico. Né? Então, no sistema elétrico, a gente está chamando o reservatório de quê? De capacitância fluídica, né? Fluídica, certo? No capacitor, a gente sabe o quê? A gente sabe que a corrente no capacitor é o produto da capacitância que multiplica o quê? Multiplica a derivada da tensão naquele capacitor, né? Aqui, se a gente observar, eu tenho aqui, relacionado com a corrente, eu tenho o quê? A vazão. Tá? Relacionado com a tensão, eu tenho aqui o quê? Uma diferença de pressão. Então, a derivada da diferença de pressão. Certo?
E relacionado a essa constante, eu tenho o que eu chamei aqui de CF, que é a minha capacitância fluídica, que é exatamente dada por isso aqui, ó, A sobre ρ vezes G. Ok? Então, isso aqui nada mais é do que uma relação que me informa a capacitância fluídica. Então, toda vez que eu tiver um reservatório, eu vou substituir este reservatório por o quê? Por um capacitor, né? Onde eu devo observar as vazões desse reservatório e as pressões. Para quê? Para correlacionar isso com correntes, certo? E correlacionar com tensões, ok? Muito bem. Então, esta grandeza CF é denominada de capacitância fluídica, certo? Capacitância fluídica do reservatório, tá? Em relação exatamente dessa similaridade que a gente mostrou no slide anterior, né? Com o capacitor elétrico, ok? Agora vamos falar um pouco sobre outro elemento aqui, que é a indutância fluídica, né? Então vamos considerar um bloco de líquido em movimento, tá? Supondo todas as partículas desse fluido com a mesma velocidade v, e que a tubulação tem seção transversal constante de área A, né? Então eu tenho aqui um líquido se movimentando sobre uma tubulação a uma velocidade v, né, com uma certa vazão Q. E eu tenho aqui, ó, um tamanho, né, uma distância desta tubulação, né? Então, em decorrência das pressões P1 e P2, né, que são exercidas sobre o fluido, eu terei forças também atuando sobre o fluido nesta tubulação, certo? Se a gente sabe, né, que a vazão, né, é o produto da área pela velocidade, aqui estamos falando de velocidade, tá? Eu sei, logicamente, que se eu derivar os dois lados da equação, eu terei que a derivada da velocidade será igual a 1 sobre a área que multiplica a derivada da vazão, né? Substituindo esta expressão aqui, né, na expressão da pressão, né, eu sei que a pressão P21 vai ser ρ vezes L vezes dV dt, né? Isto aqui vai resultar nessa expressão. P21 vai ser igual a um certo LF que multiplica dQ dt, certo? Aqui, basicamente, eu consigo, né, digamos assim, estabelecer esta relação fazendo apenas uma análise comparativa das variáveis que estão envolvidas aqui. Perceba quem é LF. Ó. LF é ρ vezes L, porém dividido por A. Né? Então, quando eu tiro A dessa expressão aqui, ó, e coloco ele dividido por ρL, né? O que me sobra é exatamente a derivada da vazão, ok? Muito bem. Então, analisando, né, comparando isto aqui com um indutor, né? Aqui o termo ficou errado, na verdade não é capacitância, aqui é indutância, certo? Indutância fluídica, né? Então, essa grandeza LF ela é denominada de indutância fluídica do reservatório em relação a essa similaridade aqui, ó, né? Então, no indutor, aqui, Ctrl+C, Ctrl+V dando errado, né? Então, no indutor elétrico, a gente sabe que a tensão é o produto da indutância que multiplica a derivada da corrente, tá? Então, equivalente à pressão, nós temos a tensão elétrica, né? Então, a pressão é nossa variável entre, e equivalente à corrente elétrica, ó,
nós temos a vazão, é nossa variável através, né? Aqui é nossa variável entre e aqui é nossa variável através. E temos a constante aqui, que no caso é a indutância fluídica, e aqui é a indutância elétrica. Ok? Agora, antes de falarmos sobre a resistência fluídica, que é algo um pouquinho mais complicado de se falar, a gente vai precisar lembrar vários conceitos, né, de hidrostática. Mais especificamente um teorema chamado Teorema de Bernoulli, tá? Então, antes de definir a resistência fluídica, vamos tentar lembrar o Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli vocês estudam nas disciplinas básicas lá de engenharia. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é lembrar alguns conceitos relacionados ao Teorema de Bernoulli. Então, vamos considerar aqui um escoamento em regime estacionário de um fluido não viscoso e incompressível, tá? Então, eu tenho esta primeira situação aqui, que eu estou chamando de situação 1, né? Onde eu tenho uma certa massa de água, né? E tenho uma segunda situação, que eu estou chamando de situação 2, onde essa massa de água se deslocou para aqui. Ela está destacada aqui, ó, num verde um pouco mais escuro, e aqui um verde um pouco mais escuro. Certo? Então, eu tenho aqui todas as variáveis. A área da seção transversal, a altura, distância percorrida pela massa d'água, pressões e velocidades. Certo? Então, a velocidade V1, velocidade V2, é aqui no segundo caso, velocidade V1, velocidade V2. Áreas, né? Temos essa distância aqui, essa distância em função dessa área que vai me dar o volume e, consequentemente, a massa de água deslocada. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe que as forças F1 e F2, ó, elas são calculadas, né, em função das pressões P1 e P2 e das áreas. Perceba que a gente tem áreas diferentes aqui, ó. Aqui eu tenho uma área A1 e aqui eu tenho uma área A2, certo? A gente sabe que o trabalho de uma força é o produto da força pelo deslocamento, né? Então, o trabalho realizado por essas duas forças, F1 e F2, e o trabalho realizado pela força peso é dada por... Então, temos aqui os dois trabalhos, W1, W2, e o trabalho realizado pela força peso, certo? E o trabalho realizado pela força peso. Então, quando eu jogo tudo isso aqui no teorema de trabalho e energia, né, eu vou ter que o trabalho total vai ser W1 mais W2 mais W1G, que vai mudar essa expressão aqui, né? A gente sabe que isso aqui, ó, né, é igual a isso aqui. Por quê? É o volume de fluido que a gente está analisando. Estou analisando o volume de fluido se deslocando naquela tubulação, certo? Ok? Então, a gente sabe que isso aí é igual. E eu posso representar isso aqui simplesmente por M dividido por ρ, ou seja, massa dividido pela massa específica. Consequentemente, o meu trabalho, né, eu posso escrever como sendo a diferença de P1 menos P2, que multiplica M sobre ρ, menos Mg, que multiplica H2 sobre H1. Né? Então, o teorema de trabalho de energia ele vai estabelecer que o trabalho realizado pela resultante das forças é igual à variação da energia cinética, né? Ou seja, W, né, é igual a delta SC, variação da energia cinética. A gente sabe, né, apenas lembrando lá na física, a energia cinética é igual a mV2 sobre 2. Né? No caso aqui, estamos considerando energia no início e energia no final. Estamos considerando energia no início aqui, ó, energia no início aqui, ó, e energia no final, ou seja, o quanto de energia cinética foi variada, né? Então isso aqui vai ser mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2, tá? Então esse é o meu trabalho, é a variação da energia cinética. Então, substituindo o trabalho aqui, ó, e multiplicando os dois lados por ρ sobre m, eu vou ter esta expressão aqui, ó, que é muito importante a gente analisar.
tá? Que é exatamente a análise feita por Bernoulli, né? O que Bernoulli concluiu? Ele concluiu basicamente que esta relação, ó, P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 menos ρg H1, isso é constante em toda a tubulação, né? A gente aqui analisou para dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. A gente analisou para este ponto, ó, ponto 1, e analisou para o ponto 2. A gente viu que é igual aqui e aqui. Porém, o teorema de Bernoulli ele nos diz que isso é constante, tá? Se isso aí é constante, né? E eu tenho uma situação como essa aqui, ó, imagine que eu tenho uma tubulação, uma certa velocidade V1, uma certa velocidade V2, eu tenho um estrangulamento aqui, ó, foi imposto um certo estrangulamento. Partindo da equação de Bernoulli, se eu sei que H1 é igual a H2, eu não tenho diferença de altura, eu posso simplesmente aplicar a equação de Bernoulli, considerando que H1 é igual a H2, né? Considerando que H1 é igual a H2. Se H1 vai ser igual a H2, eles vão se anular. Vai sobrar simplesmente isso aqui, ó. P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Rearranjando isso aqui, ó, em termos de velocidade, isso aqui vai ser igual a 2 vezes P1 menos P2 sobre ρ, ou seja, 2 vezes P12, esse P12 nada mais é do que P1 menos P2 sobre ρ, tá? Se a gente sabe que a vazão era igual nos dois lados da tubulação, né, a gente pode afirmar que Q vai ser igual a V1 a 1 ou V2 a 2, é a mesma vazão, né, que vai mudar, vai ser a velocidade e a área. Consequentemente, V1 vai ser isso aqui e V2 vai ser isso aqui. Q sobre A1, Q sobre A2. Substituindo V1 e V2 nesta equação original aqui, ó, né, nesta equação original aqui, eu vou ter isso aqui, ó. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ser isso aqui, ó, e isso aqui, em consequência de quê? Em consequência disso aqui, ó, que já mostramos, né? Que vai ser igual a 2P1, 2 sobre ρ. Se eu isolar P1, 2, eu vou ter que P1, 2 vai ser esse negocinho aqui bem grande, ó, onde todo mundo é constante. A1 é constante, A2 é constante, ρ é constante, certo? 2 é constante, tudo é constante. Tudo isso multiplicado por quem? Por Q elevado ao quadrado. Tá? Ou seja, eu vou chamar isso aqui que eu destaquei de RF, de resistência fluídica. Certo? Ou seja, P12 vai ser igual à resistência fluídica que multiplica Q ao quadrado. Olha só, aqui não tem como a gente fazer uma comparação direta com a resistência elétrica. Por quê? Porque pela lei de Ohm, se a gente lembrar lá, lei de Ohm, né, a gente sabe que a tensão elétrica é igual ao produto da resistência elétrica pela corrente. Então, a gente tem uma relação aqui de tensão com pressão, belezinha. Temos uma constante aqui, ó, R, belezinha. Porém, aqui a corrente, ó, não está ao quadrado. E a vazão aqui, ó, ela está ao quadrado. Então, a gente não tem, ó, aqui a gente tem um probleminha em sistemas fluídicos, porque a gente tem uma relação quadrática. A gente fez toda aquela redução lá da equação de Bernoulli para mostrar isso aqui, né? Que eu vou ter que resolver este impasse, tá? Ou eu considero esta relação aqui de pressão, resistência fluídica e vazão como sendo uma relação não linear, ou eu linearizo isso aí, tá? Ok? Aqui é só um detalhe de alguns autores dividem essa resistência fluídica por um certo C, que é um coeficiente de descarga, para tornar um modelo um pouco mais real com o sistema, tá? Mas o que interessa para a gente aqui não é isso agora, é
saber se eu vou usar isso como uma equação não linear mesmo, ou eu vou linearizar isso. Tá? Se eu considerar como algo não linear, é isso aqui e acabou-se. Tá? Eu vou ter alguns probleminhas lá na hora que eu for jogar no circuito e tal, eu vou ter um circuito com elemento não linear. Tá? Mas eu posso linearizar, posso simplesmente dizer que ao invés de ter pressão como sendo o produto de uma constante vezes a vazão ao quadrado, eu posso dizer que a variação de pressão, ou seja, que é a minha pressão menos a pressão num ponto de operação, vai ser igual a uma certa constante que eu estou chamando de RF barra, né, onde ele está dizendo aqui, ó, já linearizado, eu já estou mostrando tudo linearizado, multiplicado por algo linear, aqui, ó, um ΔQ, que é o Q menos o meu Q no ponto de operação. Então, se eu quiser usar a equação linearizada, eu vou ter que usar isso aqui, onde o meu RF, ó, é 2 vezes R, que multiplica o meu Q, a minha vazão no ponto de operação. Ok? Então, equivalência com o circuito elétrico. Já falamos algumas delas. Ó. Pressão está relacionada com vazão. Desculpe, pressão está relacionada com tensão. Tá? Então, se eu quero saber, elementos estão em série, elementos estão em paralelo. Se eles estiverem a mesma pressão, estão em paralelo. Vazão está relacionada com corrente. Né? Se eu tenho dois elementos, onde eles têm a mesma vazão, eles têm a mesma corrente, eles estão em série. Tá? Capacitância fluídica, belezinha, já vimos, ó. Capacitor elétrico. Indutância fluídica, belezinha, temos o indutor elétrico. Agora, a resistência fluídica linearizada, né, é que tem relação com a resistência elétrica. Tá? Temos que estar atentos a isso aí. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui um reservatório, onde eu tenho uma certa vazão de entrada, aqui que eu estou chamando de Q de I. Eu tenho uma certa vazão de saída, que eu estou chamando de Q de zero. Tá? Eu tenho uma certa altura da coluna de líquido, e esta saída aqui, ele está dizendo que é um estrangulamento, certo? Ou seja, eu tenho uma resistência fluídica aqui na saída deste reservatório. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Reservatório. Você tem um reservatório, eu vou representar isso por um capacitor, certo? Com uma capacitância C de F. Ok? A entrada desse sistema, né? Não é essa vazão aqui, ó, né? A entrada não é essa vazão que eu chamei aqui de QI. Então, eu vou ter uma fonte de corrente, ó, QI, ok? E em série com um capacitor, eu terei um resistor, uma resistência que eu estou chamando de RF. Por que elas estão em paralelo? Porque elas estão sob a mesma pressão P. Estão sobre a mesma pressão P. E a corrente que passa por esse resistor aqui, ó, eu estou chamando de Q0, é a minha vazão Q0. Ok? Então, nesse exemplo aqui, se eu quisesse relacionar, por exemplo, esta pressão com esta vazão, bastaria resolver o circuito. Né? Transformo tudo em impedância e resolvo. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente encerra o assunto da segunda unidade. Vamos fazer agora a resolução de exercícios, tá? E a gente marca a nossa segunda avaliação. Tá bom? Bons estudos a todos.